Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração, receba da palavra viva do Senhor Jesus, que hoje vai falar sobre amizade. Nós não sabemos como ela surge muitas vezes, mas sabemos que o Senhor Deus pretende nos abençoar com elas. Então, o nosso tema hoje é amizade. Passava do meio-dia. O cheiro do pão quente invadia aquela rua. O sol escaldante convidava a todos para um refresco. Ricardinho não aguentou o cheiro bom do pão e falou: "Pai, tô com fome." O pai Agenor, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca de um trabalho, olha com os olhos marejados para o filho e pede mais um pouco de paciência. "Mas pai, desde ontem não comemos nada. Eu estou com muita fome, pai." Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, Agenor pede para o filho aguardar na calçada enquanto entra na padaria à sua frente. Ao entrar, dirige-se a um homem do balcão. "Meu senhor, estou com meu filho de apenas 6 anos na porta, com muita fome. Não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei. Eu lhe peço que, em nome de Jesus, me forneça um pão para que eu possa matar a fome desse menino. Em troca, eu posso varrer o chão do seu estabelecimento, lavar os pratos e copos ou outro serviço que o senhor precisar." Amaro, o dono da padaria, estranha aquele homem de semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho e pede para que ele chame o seu filho. Agenor pega o filho pela mão e apresenta-o a Amaro, que imediatamente pede que os dois sentem-se junto ao balcão, onde manda servir 2 pratos de comida do fabuloso e famoso PF. Prato feito: arroz, feijão, bife, ovo. Para Ricardinho era um sonho comer após tantas horas na rua. Para Agenor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia-o lembrar-se da esposa e mais 2 filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá. Grossas lágrimas desciam dos seus olhos já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato simples, como se fosse um manjar vindo do céu, e a lembrança de sua pequena família em casa foi demais para o seu coração tão cansado de mais de 2 anos de desemprego, humilhação e necessidades. Amaro se aproxima de Agenor e, percebendo a sua emoção, brinca para relaxar. "Maria, sua comida deve estar muito ruim. Olha, o meu amigo aqui está chorando de tristeza desse bife. Será que é sola de sapato?" Imediatamente, Agenor sorri e diz que nunca comeu comida tão apetitosa e que agradecia a Deus por ter esse prazer. Amaro pede então que ele sossegue o seu coração, que almoce em paz, e depois conversariam sobre trabalho. Mais confiante, Agenor enxuga as lágrimas e começa a almoçar, já que sua fome já estava nas costas. Após o almoço, Amaro convida Agenor para uma conversa nos fundos da padaria, onde havia um pequeno escritório. Agenor conta então que há mais de 2 anos havia perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos biscates, aqui e acolá, mas que há 2 meses não recebia nada. Amaro resolve então contratar Agenor para fazer serviços gerais na padaria e, penalizado, faz para o homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias. Agenor, com lágrimas nos olhos, agradece a confiança daquele homem e marca para o dia seguinte o seu início no trabalho. Ao chegar em casa, com toda aquela fartura, Agenor é um novo homem.
sentia esperança, sentia que sua vida iria tomar um novo impulso. Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta, era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, às 5 da manhã, Agenor estava na porta da padaria, ansioso para iniciar o seu novo trabalho. Amaro chega logo em seguida e sorri para aquele homem que nem ele sabia por que estava ajudando. Tinham a mesma idade, 32 anos e histórias diferentes, mas algo dentro dele chamava-o para ajudar aquela pessoa. E ele não se enganou. Durante um ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente zeloso com seus deveres. Um dia, Amaro chama Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos em um quarteirão acima da padaria e que ele fazia questão que Agenor fosse estudar. Agenor nunca esqueceu seu primeiro dia de aula, a mão trêmula nas primeiras letras e a emoção da primeira carta. 12 anos se passaram desde aquele primeiro dia de aula. Vamos encontrar o doutor Agenor Batista de Medeiros, advogado, abrindo o seu escritório para o seu cliente, e depois outro, e depois mais outro. Ao meio-dia, ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, que fica impressionado em ver o amigo e antigo funcionário tão elegante em seu primeiro terno. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar que é administrado pelo seu filho, o agora nutricionista Ricardo Batista. Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade daqueles dois homens, Amaro e Agenor, impressionava a todos que conheciam um pouco da história de cada um. A amizade pode verdadeiramente transformar vidas. Muitas vezes, nós nem sabemos como começa uma amizade ou por que ela começa, mas o Senhor Deus nos dá amigos para que transformem nossas vidas. E o maior deles, o mais maravilhoso, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo de número 15, nos versos de 12 a 17, Jesus diz algo maravilhoso. Ele diz assim aos seus discípulos: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 12 a 17. Jesus escolheu 12 amigos especiais. Eles não entendiam o motivo disso tudo, mas ele, Jesus, iria transformá-los para sempre. E ele nos amou de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que nos deixou o exemplo. E agora, o mandamento dele é que nos amemos uns aos outros. E ele nos dá o padrão, ele mesmo. Nós não temos que exigir dos outros nada em troca para que os amemos ou sejamos seus amigos. Jesus não viu nenhuma condicionante em nós. Às vezes você é amigo de alguém impondo condições. Jesus não impôs condições quando nos amou. Ele nos amou e nos fez seus amigos. Agora sim, ele espera que os amigos caminhem junto com ele e façam a sua vontade, a dele, de Jesus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele teve o maior amor. Ele transformou a vida de seus discípulos e ele os transformou em seus amigos. E é assim que ele faz conosco. Nós somos criaturas de Deus. As pessoas dizem por aí que todos são filhos de Deus. Não. Somos todos
criaturas de Deus e o nosso pecado nos afastou de Deus. Nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Mas vem Jesus e morre na cruz por nós, para nos salvar, para nos transformar, para pagar pelos nossos pecados. E quando o recebemos em nosso coração, então somos feitos filhos de Deus por adoção. Não que merecêssemos, não merecíamos. Jesus é quem nos resgata. E não bastasse a alegria de sermos filhos de Deus, o próprio Senhor Jesus nos diz que nos faz seus amigos. Não éramos dignos de ser nem as criaturas de Deus, e é o que somos sem Jesus, só criaturas. Mas Ele, Cristo Jesus, morre na cruz por nós e nos torna filhos. E se isso fosse pouco, que não é, como se não bastasse tudo isso, Ele ainda nos faz seus amigos. Somos feitos amigos de Jesus. Somos feitos amigos de Deus como Abraão, se cremos nele. Eu sei porque Ele foi à cruz. Foi por mim, pelos meus pecados. Mas eu não consigo entender todo esse amor. Mas Ele me transformou. Ele entrou em meu coração. Ele fez morada e me transformou. E se eu não era digno de ser sequer filho, agora Ele me faz seu amigo. E é isso que Ele deseja fazer na vida de cada um de nós. É isso que Ele faz na vida daqueles que Ele escolheu. Nós não sabemos por que as amizades acontecem, como começam às vezes. Há amizades que temos que a gente nem se lembra como começaram, ou se pedirem para a gente contar a história, certamente a gente vai se esquecer das coisas mais importantes. E há pessoas que nos dão sua amizade simplesmente porque dão. Mas isso não é em vão. É o Senhor que coloca pessoas nas nossas vidas para que elas nos abençoem e para que nós as abençoemos. Amizades entre mim e você, entre eu e você, né? Amizades entre você e outras pessoas, elas devem ser cultivadas, porque elas são expressão do amor e do relacionamento de Cristo para conosco. Quando Cristo nos alcança, o que passamos a ter um relacionamento pessoal, de amizade. Poderia ser um relacionamento de senhor e servo, mas é um relacionamento de amigos. Porque o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos de verdade, o Deus do Evangelho de verdade, é aquele que nos amou, que se fez homem, que se fez igual a nós, que pagou pelos nossos pecados, porque somos pecadores. Ele que nos transforma para nos salvar. Não existe amor maior que esse. Não existe amizade maior que essa. Que cuidemos dos nossos amigos, que cultivemos os nossos amigos e que sejamos transformados pelo maior amigo que é Jesus. Para quê? Para que Ele nos use como instrumentos para transformar outras vidas também. Se Deus lhe parece distante, é porque você está tentando alcançá-lo por seus esforços próprios. Se Deus lhe parece distante, é porque você quer comprar a amizade dele e a salvação com suas obras. Não funciona. Simplesmente admita que somos pecadores e pequenos e que precisamos da graça dele. Simplesmente admita que somos nada sem ele e receba a amizade de Cristo Jesus em seu coração. Assim como Amaro e Agenor foram transformados e tocados pela amizade entre ambos, assim somos chamados a fazer. Mas somos chamados a experimentar a amizade num grau muito mais elevado. Se Cristo toca as nossas vidas, somos tocados para sempre, de modo inesquecível, irrevogável, transformados para sempre. Que você deseje nessa manhã, almeje a amizade de Cristo, a salvação de Cristo, o senhorio de Cristo, a intercessão de Cristo, e só dele, só Cristo pode interceder por nós junto ao Pai. Só Cristo pode nos salvar. Só Cristo deve ser Senhor das nossas vidas. Só Cristo reina eternamente. Só Cristo. Confie só nele. Faça suas orações só a Ele. Você tem um amigo fiel em Jesus Cristo.
derrame-se diante dele e seja transformado por essa graça que é maravilhosa e inexplicável. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor bendito que transforma vidas e corações. Muito obrigado. Obrigado por Cristo Jesus que se fez homem por amor a nós. Obrigado, e que o Senhor possa alcançar corações nesta manhã através das ondas do rádio, e que muitos outros possam provar da amizade santa, maravilhosa, pura, abençoadora que só o Senhor tem para nos oferecer. E que sejamos amigos, e nós louvamos o Senhor pelos amigos que encontramos na caminhada. Eles fazem nossa caminhada mais tranquila, eles fazem a nossa caminhada melhor, eles nos abençoam. Que também sejamos fonte de bênçãos, amigos abençoadores para aqueles que nos cercam. Pai querido, toma-nos nas tuas mãos e derrama graça sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Visita aquele que nos ouve agora, aquele que se sente só, visita aquele que se sente sem amigos, que o Senhor possa mostrar-lhe seus amigos e que Deus querido, Ele possa conhecer a amizade mais maravilhosa e abençoadora, a de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Derrama graça sobre as nossas vidas. Visita o depressivo, o abatido, o enfermo, o doente, o entristecido, o ansioso. Visita o ferido. Visita aquele que está empobrecido e só. Visita os hospitais, os asilos. Visita, Senhor. Visita as carceragens, mudando os corações destes homens, que saiam, que sejam devolvidos à sociedade transformados. Ainda que o sistema não consiga fazê-lo, nós sabemos que o Senhor pode fazer, transformar homens, como o Senhor fez comigo e com tantos outros, e tem feito e ainda fará. Toma nas tuas mãos cada um daqueles que nos ouve agora, Pai querido. Aqueles que colocam suas enfermidades diante do Senhor. Que eles busquem mais do que a cura do Senhor, mas busquem o Senhor da cura. Que eles busquem mais do que do que a cura de Deus, mas que busquem o Deus que cura. Que eles busquem mais do que conhecer o salmo do pastor, mas que conheçam o pastor dos salmos. Que o Senhor se revele amigo daqueles que nos ouvem, para que eles entendam que só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida, só o Senhor Jesus é o bom pastor, só o Senhor é o intercessor, só o Senhor é o mediador, só o Senhor é o salvador, só o Senhor morreu a morte que nos substituía, a morte vigária, só o Senhor é a ponte suprema, só o Senhor é o supremo pontífice, não tem outro. Que o Senhor nos abençoe, Jesus. Nós oramos no nome do Senhor, Jesus, porque o Senhor assim nos instruiu. Nós oramos em teu nome, amado Jesus, amigo Jesus, querido Jesus. Amém. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.